A paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal da IEADIO EBD, onde estamos estudando nesse trimestre, na classe dos jovens, da nossa UMADIO, sobre a história de Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. E hoje, na lição 9, nós vamos aprender justamente sobre esse tempo de espera até Davi ser ungido e se tornar rei de Israel. Nós vamos refletir nessa história marcante de tantas aventuras, perseguições e ensinamentos que Davi tem para nós, onde ele nos ensina que o tempo de Deus não é o nosso Deus e que se Deus tem um propósito para a nossa vida, tudo o que acontece traz uma lição de aprendizado para nos preparar para aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos juntos então agora nessa lição preciosa onde Davi foi forjado pelo tempo. Vamos aprender com ele a confiar em Deus independente das circunstâncias. Vamos juntos então aprender com Davi nessa jornada tão incrível com o autor desse trimestre, o pastor e o nosso professor Marcos Tedesco. A paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Marcos Tedesco e com muita alegria chego mais uma vez aí na sua tela para conversar um pouquinho sobre Escola Bíblica Dominical e nesse momento, então, a lição para a classe dos jovens. O tema da nossa lição está aqui, olha só, Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. São 13 lições, cada lição importantes reflexões para a sua classe de escola dominical, para os seus jovens. E eu fico muito feliz, porque eu sei que Deus está abençoando a sua classe através desses estudos, não é mesmo? Amado, antes de iniciarmos a conversar sobre essa lição, eu quero expressar a minha alegria de poder estar com vocês falando sobre essas temáticas. Minha gratidão à Casa Publicadora das Assembleias de Deus, meu irmão Ronaldo, pastor Alexandre, toda a equipe. Vocês são bênção na minha vida e é muito bom poder partilhar com vocês momentos como esse. Eu quero também reforçar um convite que eu tenho feito aí, em todas os nossos encontros ao longo desse trimestre, é para que você adquira o livro de apoio. Esse livro é uma bênção, ele traz um complemento, um apoio muito rico para cada lição aqui estudada. São 13 lições, são 13 capítulos. Cada lição, uma versão estendida com muitos mais detalhes. E quando terminar o trimestre, o livro continua com você, para que você possa, várias vezes voltar a ele, pegar informações, fazer leituras e tudo mais. Compartilhe com seus jovens também, fale para eles, mostre como adquirir, é fácil. É numa livraria pertinho, aí da sua casa, às vezes até na igreja, a igreja compra, tem ali para vender, ou ainda, uma das maneiras também muito práticas é pelo site da nossa editora, da CPAD, cpad.com.br. Chegando lá você vai ali, no material de apoio para a escola dominical e você vai encontrar facilmente o livro para que você possa tê-lo em sua casa. Bom, a lição de número 9, ela vai trazer aqui o título Davi forjado pelo tempo. Nós já falamos do Davi que é forjado pelas adversidades, agora Davi forjado pelo tempo. E essa lição ela vai trazer para os jovens aí algumas reflexões que eles vão gostar bastante. Jovem gosta desse tipo de assunto, Então será um momento muito prazeroso essa aula também, assim como as outras estão sendo. O texto principal está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um propósito há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Texto maravilhoso, muito conhecido,
riquíssimo. No resumo da lição, a gente traz ali uma breve fala sobre o que vai ser encontrado, né? Entre o chamado de Davi e o início do seu reinado, houve um grande espaço de tempo no qual ele pôde ser preparado por Deus para tal missão. Também quero trazer para você aquela ênfase em olhar para a leitura semanal, e na leitura semanal, a cada dia, dar uma cutucadinha nos seus jovens para que eles não esqueçam. Né? Sabe como é que é? Para eles não esquecerem de fazer a leitura. E aí você pode fazer algumas provocações, algumas perguntas, uma reflexãozinha rápida. E para isso você pode usar uma rede social, WhatsApp, Instagram, sei lá. Né? Você sabe aí o que tem na mão, mas o importante é fazê-los encontrar esses textos, tá? Na segunda-feira, no primeiro livro de Samuel, nós vamos falar sobre então o momento em que Davi é ungido. Na terça-feira, primeiro livro de Crônicas, né, a gente vai ver ali a questão da Davi chegando a ser o rei então. Na quarta-feira, Abacuque 2 e versículo 3, tudo tem o tempo certo. Quinta, Eclesiastes 8 e 16, o tempo e o modo para todo propósito. Segundo Samuel 5, Davi crescia, pois Deus era com ele. E sábado, Jeremias 33 e 3, o clamor e o tempo certo. A leitura bíblica em classe está lá no primeiro livro de Samuel, 24, 4 até 8. Essas são as informações iniciais e antes de nós irmos para o comentário, aonde que o professor tem que dar uma passadinha? Você já sabe. Além de aproveitar os subsídios da lição, aquele momento de interação, orientação pedagógica e tudo mais, você deve passar também pelos objetivos, conhecer cada um dos objetivos. São 3 objetivos e se você conseguir contemplar os 3, você conseguiu alcançar aí, né, êxito em trazer esse estudo como um todo para os seus jovens. Primeiro objetivo, saber que Davi teve que enfrentar longos anos de espera e de preparo para receber as promessas de Deus. Segundo objetivo, ressaltar o tempo de Deus em nossas vidas. Terceiro objetivo, compreender que a nossa caminhada é também um tempo de aprendizado. Aleluia, glória a Deus. Amados, inicialmente, então, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão do tempo. Olha só. Em nossa história, nós encontramos ali sempre a condicionante do tempo. Há o tempo certo para todas as coisas. O Senhor escolhe Davi, dá para ele uma missão, unge-o com um propósito, porém, tinha que esperar o tempo certo. Davi precisava ser moldado. E aí entrava o tempo do Senhor. Em nossa história, nós precisamos ter essa postura e sempre buscar a orientação do Senhor em nossa caminhada. A postura de Davi perante esse processo é para nós uma importante lição. Vamos com paciência esperar o tempo de Deus em nossas vidas. O primeiro tópico, longos anos de espera e preparo. O segundo tópico, o tempo de Deus. E terceiro tópico, na caminhada, tempo de aprendizagem. Veja só. O primeiro tópico, ele começa com um ponto chamado, na espera, o aprendizado. Nós já vimos isso, o quanto Davi aprendeu ao longo dos anos, mas é preciso entender que a espera não é estagnação. A espera não é ficar parado. Esperar não é você perder tempo. Esperar, para aqueles que são prudentes e são conduzidos pelo Senhor, é, na verdade, se permitir aperfeiçoar as suas capacidades, trabalhar as suas fragilidades. É momento de aprendizado.
Não basta a promessa, não basta o sonho, não basta o chamado. É preciso posturas após as promessas, sonhos e chamados. E aí essas posturas são colocadas em perspectivas para dirigir as nossas vidas. E o tempo é o Senhor que traz para nós, meus amados. O segundo ponto desse tópico traz o seguinte subtítulo: quando a vitória não vem do Senhor. Amado professor, esse ponto é muito importante de ser trabalhado com seus jovens. Eu diria que talvez seja um ponto essencial, porque muitas vezes o jovem ele vê oportunidades, ele vê momentos onde parece que vai acontecer um triunfo. Olha que porta que Deus abriu, mas às vezes a porta não foi aberta pelo Senhor. Às vezes aquela vitória, assim mesmo, como ela está aqui no texto, entre aspas, a vitória entre aspas, ela é uma ilusão. E se o jovem não tiver discernimento divino, não tiver um bom conselheiro, um bom mentor, é capaz de ele abraçar aquela vitória entre aspas e sair dos caminhos de Deus para aquela vida. Nós precisamos ter muito cuidado, trabalhe com o seu jovem sobre isso, sempre orar e buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Amados, Davi ele teve a possibilidade de vencer em vários momentos. Uma vez Davi estava numa caverna, o rei entra lá, o rei está descuidado, ali ele parece que estava sozinho, mas Davi ele teve a grande oportunidade. Talvez alguém dizia para ele: olha, é a oportunidade, vai lá, ele está desprevenido, é agora que ele vai ser morto e você vai subir ao trono. Mas Davi sabia que aquela vitória não era do Senhor. Então ele disse não. Ele esperou o tempo certo. Meus amados, vamos deixar o tempo certo de Deus se cumprir em nossas vidas. Nós precisamos confiar no cuidado divino e buscar uma sensibilidade espiritual para estarmos sempre no caminho certo. Lembre-se, nem sempre a vitória vem do Senhor. Os inimigos de nossas vidas, para nos iludir, também pode operar sinais. Olhe aqui alguns textos que eu vou mencionar para que você possa em sala de aula trazer para os seus alunos. Mateus 24 e 24, Marcos 13 e 22, Apocalipse 16 e 14. São 3 textos que mostram como o inimigo das nossas vidas, para nos iludir, operam sinais. Fiquemos observando. O terceiro ponto, nós encontramos ali então, o título: Duas mortes, dois prantos. Aqui vai trazer uma informação mostrando a morte de Saul e seus filhos. E a ênfase, claro, Saul e o seu filho Jonatas, aquele que era o amigo de Davi, fiel a Davi, mas também honrava o seu pai. Além do escudeiro, além das tropas, foi um fim trágico. E a postura de Davi foi uma demonstração de integridade e de distinção. Muitos, diante desse momento, uma morte daquele jeito, talvez celebrariam: olha, eu venci. Saul é morto, agora eu sou rei. Talvez seria um dia de festa para pessoas conduzidas pelo seu ego, pessoas conduzidas pelo nosso inimigo, pessoas conduzidas pelo desejo de terem sucesso pessoal. Mas para nós que vivemos na contramão do mundo, que somos guiados por Deus, somos conduzidos pelo Espírito, essa vitória, ela era na verdade uma grande ilusão. Era tempo de lamentar, era tempo de chorar, e Davi chorou,
pelas mortes de Saul e Jonatas. Esse choro é um exemplo da fidelidade aos planos do Senhor. Que maravilha! Saul era o seu rei, o ungido do Senhor, e Davi chorou por Saul. Já Jonatã tinha uma amizade profunda com Davi, era amigo de Davi, dividia com Davi alegrias e tristezas. Davi também chorou por Jonatas, mas ao chorar por Jonatas, o choro dele foi um choro mais significativo. Davi não se omitiu no choro por Saul, até surpreendeu alguns talvez, mas Davi no choro por Jonatas, ali derramou a sua alma. E nós temos então um cântico de honra escrito justamente por Davi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 1, versículos 17 a 27, deem uma olhadinha. E não permitiu que ninguém faltasse com respeito ao monarca morto, segundo o livro de Samuel, ainda no 1º capítulo, versículos 1 a 16. É bom ser chamado por Deus. No entanto, precisamos nos capacitar para o serviço. A nossa dedicação ao preparo é um bom reflexo do nosso compromisso com o Senhor. E lembre-se bem, faça esse comentário aqui com o seu jovem e deixe eles, talvez, refletirem entre si. Às vezes, nos deparamos com boas oportunidades, mas que podem ser armadilhas. Sejamos sempre guiados pela direção divina. Agora vamos para o tópico 2 dessa lição, o tempo de Deus. Então nós temos ali 3 pontos. O primeiro, uma trajetória admirável. O segundo, o reino não terá fim. E o terceiro, um nome a ser lembrado. Amados, uma trajetória admirável vai trazer justamente, essa caminhada, essas possibilidades, a fidelidade de Davi como algo que foi necessário ser vivido, essa jornada, para que o tempo do Senhor se cumprisse na sua vida e também servisse então de formação para ele. Outra questão agora importante. Davi assume o trono, é um grande rei, é conquistador, ele expande o seu reino, e ele deixa tudo pronto, ele viabiliza a prosperidade do reino para o seu filho Salomão. Mas há um outro reino que precisa aqui ser destacado. No item 2, o reino que não terá fim. Aqui nós falamos algo muito especial. Ungido pelo Senhor, Davi foi um rei que se destacou. Além disso, ele confiou na promessa divina de um reino que não teria fim, não terá fim. Lucas, capítulo 1, 32 e 33, fala sobre esse reino. O reino de Deus. Nós temos em Davi a figura desse rei, o rei de um reino que não terá fim. Aquele que teria na sua árvore genealógica o nascimento do Messias. Olha que coisa linda, participante da descendência de Davi, o Messias, ele estabeleceu esse reino. E na plenitude dos tempos, isso se concretizou. Amados, o que é a plenitude dos tempos? É importante que a gente pesquise sobre isso. Eu te recomendo a dar uma olhadinha, pesquise, dá um Google. A plenitude dos tempos é justamente o momento em que Cristo ele vem à Terra para cumprir sua missão. Mas quais são essas características? Procure. Ou ainda, peça para seus alunos durante a semana procurarem, prepararem, irem atrás e trazer essa resposta na mão. O que significa a plenitude dos tempos? E finalmente, meus amados, nós temos ainda o terceiro ponto, um nome a ser lembrado. E aí a gente sabe então que nós estamos diante
de um processo onde Davi foi trabalhado pelo Senhor. E o nome dele se destacou. Mas é importante deixar claro uma coisa. Não se trata de dar glória ao homem, mas sim reconhecer o quanto esse homem pôde ser usado por Deus quando se coloca totalmente no centro da vontade divina. E essa era a principal característica de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E aí eu te convido a fazer algumas provocações com seus alunos. Olhe para eles, olho no olho, e pergunte: o que nos faz sermos lembrados? Quais as escolhas fazem parte de nossas vidas? Quais as nossas prioridades? São excelentes questões para um bate-papo. Mas enfatize um cuidado com eles. Diante dessa questão de ser honrado por Deus, de ser colocado em evidência, Davi sempre teve humildade. Muitas vezes encontramos pessoas que se deixam levar pelos holofotes, pela fama, pelo desejo de ser conhecido. Querem tanto o reconhecimento que se esquecem de viver uma vida real. Amados, sejamos autênticos. Vamos para o tópico 3? O tópico 3 chama-se Na Caminhada, Tempo de Aprendizado. O primeiro item fala um pouquinho sobre a diferença entre Kairos e Cronos. Na Bíblia nós encontramos várias menções ao Cronos, o tempo cronológico. João 5 e 6, Atos 13 e 28, Lucas 29. E ao Kairos, o tempo de Deus. 2 Pedro 3 e 8, Atos 17 e 26, Marcos 1 e 15. Cabe a nós confiadamente permitir que Deus nos conduza de forma a fazer o melhor uso dessas duas dimensões temporais. Nossas ações estão conectadas a uma cronologia humana, porém precisamos também obedecer aos propósitos determinados para o Senhor, pelo Senhor, para as nossas vidas. E aí nós encontramos o Kairos. Cuidemos disso. E aí vem uma perguntinha que às vezes o pessoal coloca, né? Por que Deus demora tanto para agir? É o ponto 2 desse tópico. E aí eu quero dizer que ao longo da Bíblia, meus amados, nós encontramos histórias que nos chamam a atenção pelo tempo de espera. A passagem do povo de Israel pelo Egito, Êxodo 12 e 40. O próprio Êxodo no deserto, Números 14 e 33. A vinda do Messias, Daniel 9, 25 a 26. São 3 eventos que cronologicamente provocam no povo certa ansiedade e inquietude pela espera, não é mesmo? Mas todos acontecem no tempo certo, o tempo de Deus, o Kairos. E finalmente, uma constatação. Terceiro ponto desse tópico. Como é bom estar no tempo de Deus. Aleluia! Enfatize isso com seus alunos. Fale para eles que o processo que se dá no Kairos é sensível a algumas variantes. Entre elas, destacamos 3. A imaturidade e o despreparo, Gênesis 37, 2. A incredulidade, Números 13 e 32. E a própria desobediência humana, Juízes 2, 10 a 11. Vamos lembrar e vamos celebrar o tempo de Deus em nossas vidas e com paciência, alegria e confiança descansar no agir do Senhor. Salmo 41. Há um ditado popular
que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Na verdade, tanto a pressa quanto a morosidade nos afastam do resultado ideal. Fique atento, espere o tempo certo, nem mais, nem menos, o tempo certo. E para vivermos o tempo de Deus de forma correta, precisamos buscar uma postura de confiança, alegria e paciência diante da caminhada. Concluímos aqui. Desejo a você uma excelente aula. Traga essas reflexões aos seus alunos e deixe com eles já acertadinho, para ao longo da semana lerem todas as recomendações da lição de número 10. Davi, marido e pai. Talvez o jovem diga, mas eu vou demorar para casar. Fala para ele, aqui são lições tão importantes, mas tão importantes que nos farão, já na mais tenra juventude, sermos transformados em nossas compreensões acerca do que é uma família e desejar ardentemente viver uma família para a glória de Deus. E dessa forma, ser muito abençoado nessa área. Amados, até a próxima aula, se Deus quiser. Bons estudos e que o Senhor possa abençoar a todos vocês. Até lá. Chegamos ao fim, então, de mais uma aula maravilhosa, onde aprendemos mais uma vez com Davi de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Como é importante, em meio às perseguições e dificuldades, nós confiarmos em Deus, nós aprendermos a entregar totalmente o nosso coração e a nossa fé está firmada nele, de que há um tempo para o cumprimento das promessas de Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima lição.